Começando a aula de hoje, dia 5 de junho. Hoje cada vez, não sei se vocês estão percebendo, nós estamos falando do século de Jesus, o século I. Nós já falamos das seitas, né? Paula está entrando. Boa noite, Paula. Estamos começando agora, Paula. Já falamos das seitas, falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, falamos dos zelotas, dos essênios. Eu deixei até 2 vídeos gravados. Já postei no grupo sobre os essênios e sobre os fariseus. Depois, aos poucos, eu vou gravando também dos saduceus e zelotas para vocês terem esses vídeos aí também. Para quem acompanha a gente também aí nas redes sociais, amanhã eu vou gravar um vídeo sobre Corpus Christi. Então, quem é católico e for nas celebrações já fica mais ou menos entendendo a origem da festa, tá? Então, amanhã cedo eu vou postar já esse vídeo sobre Corpus Christi, a origem da festa, o que é isso aí. Então hoje nós vamos aí, eu vou fazer uma pequena revisão da última aula. Então vamos falar do século I, que foi o século de Jesus. Vou falar um pouco sobre a vida religiosa, a vida política, as festas religiosas dentro do judaísmo, para vocês entenderem um pouco o que Jesus fazia naquela época, né? Como é que ele vivia naquela época. Boa noite, Elisa. Estamos começando agora. Uma coisa importante também, hoje eu vou apresentar para vocês aí fotos do Templo de Jerusalém, para vocês verem como é que funcionava esse Templo de Jerusalém na época de Jesus, quando Jesus estava vivo, tá? A foto não, o desenho do templo, o lugar que ficavam os pagãos, o lugar que ficavam as mulheres, os lugares que ficavam os homens, os sacerdotes, o Santo dos Santos, para vocês também terem aí um pouco essa noção. Então já vou aqui começar a partilhar para vocês. Opa, peraí. Não, tela cheia não, deixa eu ver onde que... tá aqui, ó, partilha. Vocês estão enxergando aí o século I? Todo mundo? Consegue enxergar? Sim, né? Então, na última aula, isso que eu já falei, eu só vou voltar aqui para vocês entenderem. Quando o Herodes morreu, o Herodes o Grande, que ano que o Herodes o Grande morreu? Ano 4 a.C., tá? O Herodes Grande morreu. Quando esse Herodes Grande morreu, ele deixou em herança aí para 3 filhos dele, tá? O Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. E o Herodes Filipe, deixa eu só receber mais alguém que está entrando agora. Então vamos parar aqui e voltar. Vou começar aqui de novo, então para vocês... Parei a apresentação, agora começar de novo aqui. Vamos lá. Então, esse território... Você só desliga o microfone aí, por favor. Então, durante a Judéia dividia-se em basicamente 3 regiões. A região sul, chamada Judéia, essa região sul. Ao norte é Galileia, onde Jesus viveu. Nazaré é na Galileia. Tá? Então, por isso que chama Jesus o Galileu, porque ele vivia na Galileia, ao norte. E essa Galileia era interessante porque ela era um misto de pagãos. A palavra pagão não é bem utilizada aqui não, é mais gentios, tá? Estrangeiros. Na Galileia vivia tanto estrangeiros como judeus. E você tem ainda a região mais ao norte, né, que é a região da Pérea, nós vamos ver isso hoje ainda, tá? Que era onde governava o Filipe, o Herodes Filipe. O povo da Judéia falava o aramaico, que era uma língua muito próxima do hebraico. O hebraico era muito mais uma língua da Sagrada Escritura, tá? Da Sagrada Escritura. A língua falada era o aramaico, que veio dos arameus, era uma língua internacional entre os semitas, entre os sírios, babilônicos, era uma língua que era falada por essa gente, tá bom? Isso nós vimos na última aula, só que só uma revisão para que vocês vão lembrando aí. Foi difícil para os judeus a dominação romana? Em alguns aspectos sim, economicamente sim, mas outros aspectos não. Por quê? Porque os romanos eles tinham essa prática de dar liberdade religiosa para a população dominada. Isso era uma coisa que nós na história chamamos de Pax Romana, PAX, tá? Pax Romana. O que era essa paz romana? Era paz através das armas. Ou seja, se vocês pagarem os impostos, eu deixo vocês quietos. Não entro em conflito com vocês. Então, o que Roma exigia dessa população era o pagamento dos impostos.
de certa forma respeitava os costumes locais e também os costumes religiosos. Então, nesse aspecto, os judeus não tiveram grande dificuldade, não. A dominação romana, ela pesou sobre os judeus na questão econômica, através dos impostos, só nesse aspecto, tá? Nesse aspecto, Roma foi terrível para os judeus. Mas na parte religiosa, na parte política, Roma deixava, inclusive, membros dos próprios judeus ajudarem nessa governabilidade, vamos dizer assim. O sumo sacerdote dentro de Jerusalém ainda era o maior cargo, fora os romanos, né? Fora os romanos, o sumo sacerdote era o cargo maior, era a maior autoridade civil e religiosa, não era só religiosa, civil também. Ele governava um conselho, uma espécie de assembleia, que a gente pode chamar assembleia legislativa, com 71 homens, sacerdotes, saduceus, fariseus, escribas. Então, ele era o cabeça desse sinédrio. Hoje eu vou mostrar para vocês onde se reuniu o sinédrio, tá bom? Um ponto importante para observar, quando Jesus foi preso, ele foi levado primeiro para o sumo sacerdote, tá? O Caifás. Então aí o Caifás, o que ele fez? Ele mandou reunir o sinédrio para julgar Jesus, tá bom? Só para vocês perceberem a importância do sumo sacerdote, era o principal cargo. Geralmente o sumo sacerdote vinha das famílias dos saduceus, os mais poderosos, já falamos isso com vocês aqui, tá? Os mais poderosos. O sinédrio, ele apenas servia para as questões judaicas. Por exemplo, o sinédrio não poderia legislar sobre nenhuma ação romana, nenhuma lei romana, e nem anular nenhuma lei romana. Ele apenas era um tribunal para os costumes judaicos, em relação à religião, em relação à moral, em relação à questão de casamentos, em relação a traidores locais. Tá? Então, o sinédrio só legislava na causa judaica. Ele não tinha o poder sobre as causas romanas, ok? Já falamos para vocês também que o templo de Jerusalém, ele tinha vários sacerdotes, divididos em 24 ordens de sacerdotes diferentes. Alguns até do interior, como o pai do João Batista. O pai do João Batista era sacerdote de uma cidadezinha do interior. Então, ou seja, eram 24 ordens diferentes de sacerdotes que tomavam conta do templo. E quem organizava esses sacerdotes? Um grupo chamado levitas. Os levitas não eram sacerdotes, mas eram uma espécie de ministério para o culto religioso. Eles ajudavam a governar essa parte religiosa. Muitos deles eram até porteiros do templo e cantores também nesse templo. Tudo que eu estou falando para vocês nós já vimos na última aula. É só aqui uma revisão para entrar na aula de hoje. A classe sacerdotal, os saduceus e alguns fariseus tinham uma certa riqueza, porque eram proprietários de terra, tinham condições melhores, mas a grande maioria da população vivia uma miséria total e ainda tinha que pagar impostos, tá bom? Deixa eu ver quem entrou aqui. Sou eu que estou pedindo para entrar, porque eu estou com problema no computador. Tá bom. Eu vou parar a partilha e volto de novo. Opa. Esse povo que vivia, qual que era a economia básica? A economia básica era a pecuária, né, e a agricultura. Então a pecuária não é vaca, não, porque não tem esses animais na Terra Santa. Eram cabras, cabritos, bodes. A maioria do povo vivia desses trabalhos na terra. Os que tinham esses animais, os que não tinham viviam assalariado, prestando serviço, tá? E também na questão além da pecuária e agricultura, principalmente a Galileia. Quem viajou comigo aí, a Elisa está no grupo aqui, percebeu que a Galileia, a terra de Jesus, ela é bastante cultivável, né? Por causa do rio Jordão. Já Jerusalém não, Jerusalém é um deserto. Então do que Jerusalém vive? Do templo. Até hoje é assim, tá? Jerusalém está em cima de uma montanha que é um deserto, não tem nada de plantação, é um deserto mesmo. E só existe um rio subterrâneo que abastece a cidade, mas é muito ruim. Quem vê as fotos de Jerusalém percebe que são pouquíssimas árvores,
Quem está em cima vê o jardim, o Getsemane, onde Jesus se escondia, pouquíssimas árvores, porque de fato Jerusalém é um clima desértico. A região mais propícia para a agricultura é justamente a Galiléia, onde Jesus vivia, tá bom? E a era... pescaria era só para subsistência, Guto? Hã? Sim, a agricultura para subsistências, somente para poder você ali juntar um pouquinho para comer, tirava parte do templo que tinha que ser enviado. Aí vem os romanos, além de enviar para o templo, você agora tem que pagar também para os romanos. Imagina só, você já não consegue manter a sua família e ainda tem que mandar para os romanos. Esse povo que vive da agricultura, esse povo pobre, da pecuária, a maioria não tem animais não, tá? A maioria são assalariados mesmo, pequenos, vivem do dia a dia, o denário. Essas pessoas são chamadas de povos da terra. Vocês podem depois confirmar isso lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 49. Chamados os povos da terra, os pobres que viviam da terra, tá bom? Isso que eu já expliquei, além da agricultura, além da pecuária, o norte também tinha a sorte do Mar da Galileia, que é um lago, um enorme lago de água doce, além do Jordão. Isso permite que essas pessoas também pudessem viver da pesca. Os discípulos de Jesus, pelo menos 4 deles, nós temos certeza que eram pescadores. Quais são eles? Pedro e o seu irmão André, o João e o seu irmão Tiago. Esses 4 nós temos certeza que eram pescadores. Então, ou seja, viviam ali da pesca no Mar da Galileia, que até hoje ainda abastece as grandes cidades próximas desse Mar da Galileia, como Tiberíades, por exemplo, tá? Até hoje. Tiberíades, para quem não sabe, é a Tibéria se chama hoje, é a antiga Tiberíades, e hoje é uma espécie de praia dos judeus. Os judeus mais ricos vão para o Mar da Galileia para tirar férias, descansar, é o point, né, dessa gente mais rica hoje dos judeus aí para essa região. E os jovens também, por causa da água. Agora, nem todas as profissões eram consideradas puras, porque o judaísmo, essa informação que eu vou dar é importantíssima, o judaísmo é uma religião que divide o mundo em coisas puras e coisas impuras. Onde eu vou achar isso? Principalmente no livro de Levítico. Então tem coisas que são puras e coisas que são impuras. Por exemplo, o cara que mata porco, a profissão dele é impura, só para vocês terem essa questão. Então muitas profissões eram consideradas impuras, já que estava fora dos ritos judaicos, tá? Quem, por exemplo, cobra impostos, os romanos não cobravam impostos diretamente, eles cediam isso para os próprios judeus cobrarem e ficarem com parte desses impostos. Nós sabemos que um discípulo de Jesus era cobrador de impostos, o nome dele era Levi ou Mateus, né, para algumas tradições. Então, ou seja, essa profissão de cobrar impostos para os judeus é impura. Por quê? E não é só o fato de cobrar impostos para o Império Romano, não, também, mas porque eles pegavam moedas romanas, em mãos de moedas romanas, que são coisas impuras, tá? Então é uma profissão pecaminosa. Outra profissão pecaminosa, quem é dono de prostíbulo, né, os judeus não aceitavam, então também era uma profissão pecaminosa. Vamos lá. Então, ou seja, o judaísmo, ele praticamente, principalmente os fariseus, principalmente os fariseus, são fiscais daquilo que é puro ou impuro. E Jesus é um daqueles que vem enfrentar esse sistema de pureza e impureza, tentando questionar esse formalismo que se criou em torno da religião. A religião, para Jesus, deixou de ter vida para ser apenas vamos dizer assim, religiões de práticas formais. Então perdeu a vida, e Jesus criticava bastante isso. Jesus mesmo diz que aquilo que torna a pessoa impura é o que vem de dentro, e não o que vem de fora. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 23, tá? A pobreza, qual é a causa maior da pobreza? São os impostos, né? A dominação romana causava bastante já impostos, e também a exploração dos judeus em relação a esses homens da terra. Então, como eu falei para vocês, essa cobrança de impostos ela era terceirizada, e aqueles que eram responsáveis por cobrar impostos eram chamados de publicanos. Então, já deixando claro aqui a questão
de serem pecadores, tá? Coisas públicas, fora da religião. Agora, aqui, eu parei aqui, ó. Ia começar aqui. A vida religiosa em Israel na época de Jesus. Qual é o centro da vida religiosa? É o templo. Esse templo, quando Jesus está vivo, ele é chamado de segundo templo. O primeiro templo, vocês lembram disso, já estudamos aqui com vocês, eles foram destruídos pelos babilônicos, quando a população judia foi levada para a Babilônia, o templo foi destruído, isso no século V, final do século VI para o século V, o templo foi destruído. Depois, quando os persas conquistaram a Babilônia e permitiram que os judeus voltassem, construiu-se o segundo templo, que terminou aí em 531, já bem quase no século IV. E esse é o segundo templo, que depois, inclusive, foi aumentado pelo rei Herodes o Grande. Por isso que na Bíblia e em outros lugares, esse templo de Jerusalém é chamado de Templo de Herodes, porque ele embelezou esse templo, aumentou esse templo. E então muitos conhecem ele também como Templo de Herodes. Quando falar para vocês aí o Templo de Herodes, saiba que é o segundo templo com algumas reformas do Herodes o Grande. Tá? Ele era o centro de toda atividade cultural, de culto, melhor dizendo, religioso no mundo judaico. Na Bíblia judaica, chamado Tanakh, na Bíblia judaica, fala que 3 festas os judeus têm que comparecer a Jerusalém. Só não vão se não puderem, financeiramente ou por doença. Quais são as 3 festas? A Páscoa, que o judeu chama de Pessá, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. O Pentecoste, que ele chama de Shavuot, que é a festa da entrega da lei de Deus a Moisés. E depois a festa do Sukkot. Sukkot aí é a festa das tendas, lembrando que os judeus viveram em tendas. Essas 3 festas são festas de preceito, o judeu tem que ir a Jerusalém. Então, quando os judeus espalhados pelo mundo, eles vão a Jerusalém, a cidade triplica a população. Na época de Jesus, se calculava em torno de 25 mil pessoas a população de Jerusalém. Quando acontecia as festas, essa população beirava 80 mil pessoas. Então aí triplicava o número da população em época de festas. Por isso que o Império Romano precisava estar ali para fiscalizar qualquer possível rebeldia ou aí revolução que pudesse acontecer. Nós sabemos que os romanos viviam, né, o prefeito romano vivia numa cidade chamada Cesareia Marítima, que fica 60 quilômetros de Jerusalém, tá bom? E quando havia a festa, ele ia para lá. Por isso que na época da Páscoa, quando Jesus foi preso, o Pôncio Pilatos está em Jerusalém. O que ele está fazendo ali? Fiscalizando, tentando trazer paz, porque ele sabia que era momentos de revoltas dos judeus, quando muitos se juntavam, tá bom? Agora eu vou falar um pouco do templo, como é que era esse templo, a divisão dele. Tem um espaço desse templo que é chamado de Pátio dos Gentios. Eu estou colocando pagãos aqui para vocês entenderem, mas é chamado de Pátio dos Gentios. Nesse lugar, qualquer pessoa podia entrar, inclusive quem não era judia. É nesse lugar que se vendia as rolinhas, né? Se vendia cabras, se trocava moedas. Por que tinha os cambistas? Porque o templo de Jerusalém só aceitava moedas judaicas. Então quem levava, vinha de fora, outro judeu que vinha de fora, da Babilônia ou de outro lugar, tinha que chegar no templo e fazer a troca da moeda deles estrangeira pela moeda do templo. E por isso tinha esses cambistas. E esse local era justamente onde estava o pátio dos pagãos ou o pátio dos gentios. Foi nesse local que Jesus faz um chicote e derruba as banquinhas de cambista e também de rolinhas, vendo nesse processo uma exploração dos mais pobres. Então eu vou mostrar aqui como é que era o segundo templo. Agora aqui é o desenho do segundo templo e onde ficava esse pátio dos gentios. Esse é o segundo templo. Era desse jeito aqui, ó. Essa seta azul na parte externa que vocês estão vendo aqui, ó, é o chamado Pátio dos Gentios. Quem viajou comigo agora com o Monsenhor Vicente, nós estávamos tirando foto no Pátio dos Gentios. Naquele lugar ali que a gente está tirando foto era onde ficava os cambistas, as ovelhas, tá? Então nós ficamos numa área que era reservada aí ao gentio, aos pagãos. Onde está essa setinha aqui, tanto do lado esquerdo como por trás, tá? Aqui à frente, na verdade, tem um muro aqui e aqui tem uma escada que subia, tá?
para subir ao templo. E aqui essas laterais aqui, então, ficava cheio de banquinhas, de ovelhas, de rolinhas. Esses gentios não podiam entrar no templo, eles ficavam na parte externa. Então essa setinha aqui mostra o pátio dos gentios ou dos pagãos. Tá vendo que aqui na foto aparece, foto não, na pintura aparece que é o templo de Herodes? É o segundo templo, porque o Herodes aumentou ele, ok? Vamos aqui. Não se podia entrar pagãos no lugar sagrado. Então, ou seja, se esses pagãos entrassem dentro do templo, eles poderiam ser mortos, segundo a lei judaica. Embora o Império Romano já tinha tirado esse poder dos judeus, mas era gravíssimo. Então, na área central do templo, nós temos pátio diverso. Um reservado só onde entra as mulheres, lógico, os homens podem passar por ele, e outros aos israelitas. Mulheres e homens não rezavam juntos. Até hoje é assim. De novo eu vou aqui, principalmente a Elisa que está aqui, não sei mais quem está no grupo. Quando a gente foi visitar lá o túmulo do Davi, os homens entraram pelo lado, as mulheres entraram pelo outro. Nas sinagogas, até hoje, as sinagogas têm um lugar que é para os homens e nas galerias em cima para as mulheres. Não, e outra coisa, no muro de Jerusalém, até hoje, no muro das lamentações, existe uma divisão. As mulheres rezam de um lado, os homens rezam de outro. Até hoje é assim. Na época do templo também. Vou mostrar agora para vocês o pátio das mulheres. Onde está essa setinha azul, essa parte aqui, ó, esse espaço aqui, ficam as mulheres. Todos entravam por aqui. As ofertas se faziam onde estão esses buracos aqui, ó, onde ficavam as ofertas. Todo mundo entrava, mas as mulheres só ficavam até aqui. Os homens passavam e entravam um pouco aqui, ó, do outro lado. Mas nesse primeiro espaço, só as mulheres. Veja aqui a exclusão social. Olha só, gentio de fora, mulheres dentro, mais afastadas do lugar sagrado. Onde é o lugar sagrado? Aqui, ó, onde está o Santo do Santo, que é o lugar mais sagrado para os judeus, tá? Onde ficava a Arca da Aliança, segundo os judeus, ok? Então nós temos aqui o pátio das mulheres. Passando para frente, já vou mostrar aqui então o pátio dos homens, dos israelenses, tá? Israelitas, que é essa parte aqui onde tinha um altar que você então sacrificava e queimava os animais. Olha o fogo aqui, ó. Então aqui era o altar em que você podia queimar os animais. Tinha que queimar os animais, né? Fazia as ofertas a Deus. Aqui está então o altar. Então aqui fica os homens judeus, tá bom? Aqui dentro dessa casinha aqui, que eu vou mostrar o que essa casinha é, só entra os sacerdotes. Aqui só os sacerdotes podem entrar, eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes de mostrar, eu peguei outro desenho do templo mais interessante para vocês verem isso de outra forma. Tá aqui, ó. Aqui dá para vocês entenderem um pouco a Bíblia, os evangelhos. Então aqui eu tenho o pátio dos gentios, onde só entram os estrangeiros. Tá vendo aqui? Eles podem entrar aqui também, ó. Tá? Aqui é o Pórtico de Salomão, a porta de entrada. Aqui tinha uma escada que entrava, subia para cá, o Pórtico de Salomão. As muralhas do templo, tá? E aqui você vai ter aqui, ó, o pináculo. Tem um evangelho do Marcos e do Mateus que fala que o demônio fala para Jesus: suba ao pináculo e se jogue de lá se você for o filho de Deus. É o lugar mais alto do templo, é isso aqui, ó. Então, hoje já não existe mais esse pináculo do templo. Então o demônio está dizendo para Jesus subir nesse lugar aqui mais alto do templo e se jogar. Você vê que para subir aqui tem uma escada, né? Se jogar aqui, e se ele fosse filho de Deus, os anjos pegariam ele aqui embaixo. Esse é o pináculo que aparece na Bíblia. Então vocês estão tendo aqui a maquete para vocês verem. Aqui atrás é o Sinédrio, onde se reuniu o Sinédrio, os 71 homens, olha só. Então quando falar do Sinédrio, saiba que o Sinédrio se reunia do lado do templo. O templo está aqui, tá? O templo está aqui. Então aqui do lado se reuniam, né, os 71 homens de Israel, mais importantes para ver os problemas da vida diária, de religião, de costume, de pureza e impureza. Tá aqui, ó, a escola rabínica. Então aqui é a assembleia do Sinédrio, ok? Aqui eu mostrei para vocês o pátio das mulheres. Quando você entra pelo Pórtico de Salomão, você entra mais um pouquinho, sobe aí para entrar dentro do templo, que o templo é isso aqui. Você ainda passa por uma porta chamada Porta Formosa, tá? Aqui só entra homens e mulheres judeus. As mulheres ficam na primeira parte, que é aqui o pátio das mulheres, e os homens um pouco mais adentro, aqui é o pátio dos homens.
Aqui onde está escrito Fonte ou Forte Antônia, é o antigo palácio onde ficava o Herodes. O Herodes ficava aqui, ó. Foi aqui que ele julgou Jesus. Foi nesse palácio que ele julgou Jesus. Hoje a cidade está um pouco maior, esse muro vem mais para cá. É aqui que nós entramos para fazer a Via Sacra. Do lado, não aqui, ó. Do lado direito a gente começa aqui a Via Sacra. Aqui está o lugar da flagelação, onde está a setinha aqui, que eu estou colocando o negócio da flagelação. Aqui era o palácio onde o Pôncio Pilatos fez o julgamento de Jesus. É chamado assim, Palácio ou Forte Antônia. Por que Antônio? Homenagem que o Herodes, o Grande, deu ao Antônio, né? Ao Marco Antônio, seu amigo, né? Que o ajudou bastante. O Marco Antônio, para quem não conhece, foi o amante da Cleópatra, né? Só para vocês entenderem um pouco isso. Aqui então nós temos um pouco o tempo para vocês conhecerem. Como que está hoje? Eu só coloquei para vocês terem curiosidade. Hoje está assim. Então aqui está, hoje, onde era o templo, né, o Santo do Santo, está o quê? Está uma mesquita, chamada Mesquita de Omar, que é muçulmana desde o século VII. Tá? A Mesquita de Omar foi construída no início. Segundo os muçulmanos, foi daqui que o Maomé subiu para o céu. Tá? Segundo os muçulmanos. É um lugar muito sagrado para os muçulmanos. É considerada a terceira mesquita mais importante do mundo. A primeira é Meca, a segunda é Medina, onde o Maomé governou, e a terceira está aqui em Jerusalém. Aqui também é muçulmano, chamado aqui a esplanada da mesquita. É aqui geralmente que dá os conflitos entre judeus e muçulmanos. Os judeus não querem que eles cheguem até aqui nesses lugares sagrados e tentem impedir a multidão aqui. Então aqui isso aqui tudo é chamado esplanada, onde eu estou pondo a setinha aqui, esplanada das mesquitas, tá bom? Para que vocês entendam esse processo. E onde está o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações está aqui nessa setinha aqui, ó. Onde está a setinha? Não sei se vocês estão conseguindo perceber a setinha. Então esse pedacinho aqui só é o que sobrou. De tudo isso aqui que era o templo, sobrou só isso aqui, ó. Um pedacinho aqui, até aqui ó, onde os judeus entram para fazer aqui as orações no Muro das Lamentações. Sobrou só esse pedacinho aqui, ó. Tá? O restante é para os judeus que eu falo, porque o restante é muçulmano hoje, tá? Isso aqui, tudo aqui dentro é muçulmano. Os judeus só rezam aqui de fora, desse lado aqui, chamado aqui Muro das Lamentações. Essa é a cidade antiga de Jerusalém hoje, para que vocês saibam. No espaço dos homens tinha um altar dos holocaustos, onde se oferecia os sacrifícios cotidianos. Todo dia se matava animal e oferecia a Deus, isso todos os dias, tá? Na parte mais externa, né, estava o candelabro de 7 hastes, que é aquele de 7 braços, e a mesa dos pães, que era oferecido no sábado, nesses pães, chamados pães das oferendas, que se oferecia a Javé, isso no sábado, tá? Sobre o qual 2 vezes ao dia fazia, aí também tinha lugar o altar do incenso, 2 vezes por dia o sacerdote fazia. Eu vou mostrar como é que é para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui é onde ficam os homens de Israel. As mulheres ficam de cá. Aqui só ficam os homens. Pátio, ato exterior. Existe o altar do holocausto, onde se queima os animais. Fogo, aqui tem fogo. Essa bacia de bronze é para purificação. Os judeus, para entrar nesse lugar, tem que lavar as mãos e os pés. Aqui está a bacia de bronze. Isso foi orientado o Davi fazer isso aqui, tá? Então a bacia de bronze para poder se purificar, lavar as mãos e os pés. Aí agora esse Santo dos Santos, só o sacerdote, que entra aqui dentro. Então, de um lado tem a mesa dos pães, do outro lado tem a mesa do candelabro, um candelabro de sete braços. E aqui o altar do incenso. Às vezes esse altar do incenso está aqui atrás também, dependendo, não se tem clareza se ele ficava atrás ou na frente. Mas aqui é onde 2 vezes por dia se acendia o incenso a Deus, tá bom? É num dia desse que acendeu o incenso que o pai do João, segundo ele, viu um anjo. Então, com incenso, né, ele entrou em transe, viu um anjo que falou que ele ia ser pai do João Batista. Ele duvidou e ficou mudo. Então aqui, esse lugar é o primeiro lugar dentro daquela casinha que eu mostrei para vocês. Qual casinha? Vamos voltar lá, vocês não podem perder. Essa aqui, ó, essa grande aqui, ó, ela é dividida em 2 partes. Primeira parte aqui, segunda parte no fundo, tá? Eu vou mostrar agora para vocês, isso vai ficar claro. Então a primeira parte, esse lugar é um lugar santo, também para os judeus. Mesa dos pães, o candelabro de 7 braços e o altar do incenso. E aqui tem uma cortina.
Aqui só o sumo sacerdote entra uma vez ao ano para fazer oferenda a Javé, uma vez ao ano. Tá? Ele entrava aqui. E foi nessa vez que ele entrou, que o pai do João Batista entrou, que ele então viu um anjo aqui no Santo dos Santos. Tá? Os judeus afirmavam que aqui tinha a Arca da Aliança, bem aqui na frente, aquela arca que vocês conhecem a história das leis dos judeus. Agora eu vou mostrar para vocês então a maquete que mostra esses dois ambientes aqui, ó. Vai ficar bem claro agora. Então aqui, ó, opa, volta lá. Primeiro ambiente, aqui vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo a mesa dos pães. Aqui estão vendo a mesa do candelabro de 7 braços. E aqui o altar do incenso. Aqui a cortina, que eu falei para vocês. E lá dentro o Santo do Santo. Aqui só o sumo sacerdote entra uma vez por ano, tá? Só uma vez por ano que se entra aqui nesse lugar aqui, ó. Nesse Santo do Santo, ok? Vamos falar um pouco das festas religiosas. A principal festa religiosa do judeu era a Páscoa. Essa Páscoa acontece no calendário, o nome dos calendários dos judeus até hoje é babilônico, tá? Nisan. Ele segue o calendário babilônico até hoje. Essa Páscoa é justamente a festa que lembrava a libertação do povo do Egito. Ela acontece entre março e abril, igual a nossa, é um calendário móvel, porque ela é lunar. Então a Páscoa é uma festa familiar, onde se imola um cordeiro, mata-se um cordeiro. Hoje não se mata mais. Por quê? Porque eles não têm templo. Eles apenas colocam um ovo e um pedacinho de um braço do frango, né? Para lembrar aí o cordeiro. Mas eles não podem matar cordeiro mais. Por quê? Porque eles não têm o templo. Só se imola o cordeiro no templo. Tá? Não se imola cordeiro em lugar nenhum em Israel, na época de Jesus, a não ser no templo. Como o templo não existe mais para eles, eles não podem fazer mais, eles não podem comer mais cordeiro. Tá? Eles então colocam um ovo e um pedacinho, o frango de um braço. Eu tenho isso no meu vídeo que eu postei para vocês sobre a Páscoa judaica. Essa é a festa principal dos judeus, o Pessah, a Páscoa judaica. Na época de Jesus, tá? Hoje tem outras festas tão importantes quanto. A segunda festa importante acontecia 50 dias depois da Páscoa, chamada Shavuot, que é a festa das semanas, ou a festa das 7 semanas. Acontecia 7 semanas depois da Páscoa, e era a celebração da colheita, era uma festa agrícola no início. A alegria de se colher a colheita, e depois os judeus começaram também a colocar um aspecto religioso nessa festa, que foi a entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai. Tá? Então o Moisés, além dessa ser essa festa agrícola, melhor dizendo, eles também celebravam então a entrega da lei de Deus a Moisés. Quero fazer depois um parênteses com vocês, me lembra dessa aqui, eu quero lembrar uma coisa com vocês aqui, dessa festa importante. A outra festa é a festa das tendas, chamada Sukkot. Esse Sukkot é a festa das tendas, porque lembra que os judeus viveram em tendas durante a saída do Egito. Então, durante 7 dias em Jerusalém, eles viviam em tendas. Eles iam para Jerusalém, armavam tendas durante 7 dias. Até hoje eles fazem isso, tá? Essa festa ainda existe. E lembra aí o período que eles viveram no deserto. Não apenas eles. O Javé também, o Deus de Israel, viveu também sobre tendas. A tenda era chamada de tabernáculo, principal tenda. Então, aonde estava a Arca da Aliança, ali se construiu uma grande tenda para colocá-la. Isso é chamado de tabernáculo, tá? A grande festa do Sukkot. Era a festa mais alegre. Nessa festa, eu vou parar por aqui, depois eu volto nessa questão. Então, o Sukkot é essa festa das tendas. Essas 3 festas, vou voltar aqui, ó. Páscoa, que é o Pessah. A festa das semanas, Shavuot, que é Pentecostes. O nome já é grego, porque o nome foi mudado por causa daquela dos macabeus, tá? Lembra dos gregos? Então, ou seja, passou a ser chamado Pentecoste, essa festa Shavuot, que nós cristãos adotamos também. E a festa Sukkot, que é a festa das tendas, são as 3 festas obrigatórias em que o judeu tem que ir a Jerusalém. Ele precisa ir a Jerusalém, obrigatoriamente, o que tem saúde financeira e saúde física, tá bom? Durante a festa das tendas, acontecia também aí 2 cerimônias muito bonitas, que é a cerimônia da água e da luz. É possível que Jesus, nessa festa das tendas, Jesus tenha falado aquelas 2 frases importantes sobre eu sou a água viva que desce do céu, e também sobre eu sou a luz do mundo.
É muito possível que foi nessa festa que Jesus tenha feito esse discurso aí, tá? Essa festa do Sukkot, que tinha então aí as cerimônias da água e da luz. É possível que Jesus tenha feito esse discurso, eu sou a luz do mundo, né, e eu sou a água viva, nessa festa do Sukkot. Outras festas foram aparecendo posteriormente, não na época de Jesus, mas que são importantíssimas hoje. Elas são tão importantes como as festas do Pessah, que é o Ano Novo Judaico, que acontece em setembro. Eu estudei com uma menina lá em Siena, em Assis, ela era judia, e um dia lá ela falou: professor, amanhã eu não venho na aula, que amanhã é o Ano Novo para nós, judeus. Esse Ano Novo em setembro ele chama de Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah, que é justamente, ele celebra a criação do mundo, o Ano Novo para eles, e também o juízo final. E tem a grande festa do perdão de Deus ao povo judeu, a expiação, chamado Yom Kippur, tá? Yom Kippur, que é a festa mais importante hoje para eles. Ela acontece então, a festa de expiação, em que o judeu acredita que eles e Deus fica como se fosse um só. Então é uma festa muito importante. Jesus, nós sabemos que ele participou de uma festa chamada da dedicação. Você já sabe que festa é essa. Foi a festa que celebrou a purificação do templo, porque os macabeus lembravam aí a expiação, né, a dedicação do templo quando foi invadido pelos gregos. Então a festa da dedicação, chamada Hanukkah, Jesus participou dessa festa. Isso está em João 10, 22, essa festa da dedicação do templo. O que é essa festa da dedicação? É a festa de limpeza do templo, onde os macabeus limpam o templo porque foi dominado pelos gregos, tá? Então ela acontece em dezembro, é a reconsagração do templo, feita por Judas Macabeu, né, lá no século II, quando Antíoco IV ele colocou uma estátua do Zeus no templo. Lembra disso que nós falamos para vocês? Então é uma festa importante. Então o templo é o centro das festas religiosas. Além do templo, o que é mais importante para os judeus? As sinagogas. As sinagogas estão esparramadas no mundo todo, mas principalmente em Israel. Lá, quem foi comigo também lá na Galileia, na cidade chamada Cafarnaum, tem lá uma sinagoga. Os arqueólogos descobriram na cidade de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, uma sinagoga do século I. Então, sinagogas quem não estava em Jerusalém, rezavam nessas sinagogas. Então, ali se fazia oração cotidiana, a leitura da Tanakh, que é a Bíblia judaica, escutava a pregação do fariseu local, né, o ensinamento, o estudo das escrituras. Jesus entrou numa sinagoga dessa lá em Nazaré. Quando ele lê aquele livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus entra numa sinagoga para fazer essa oração. Nessa sinagoga acontecia então o centro litúrgico. O judeu ele então lia 2 passagens no sábado, uma sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco, e depois uma leitura de algum profeta. Quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, ele leu sobre o profeta Isaías. Vocês conhecem essa história, quando ele fala: hoje aconteceu o que está escrito aqui. Ele quase foi lixado, passou no meio da população, né, e foi embora. Então, o que se fazia na sinagoga? Leitura da Sagrada Escritura, oração pessoal. Ali as pessoas procuravam então ver os preceitos relativos à pureza ritual, se estou cumprindo ou não essas leis. Os comportamentos morais eram cobrados da população, os costumes alimentares, o que nós podemos comer, o que nós não podemos comer. Então, essa era a vida de um judeu normal na época de Jesus. E Jesus fez tudo isso que eu estou falando para vocês. Desde pequenininho, o pai dele, José, ensinou ele a fazer tudo isso aí, tá? Todos os sábados, Jesus estava em alguma sinagoga fazendo isso aí que eu estou falando para vocês. Isso aqui eu já falei, mas eu quero só frisar de novo os sucessores de Herodes o Grande e como é que foi a administração do ano 4 até cair. Eu vou do ano 4 até 41 hoje. Então, o primeiro filho do Herodes, chamado Arquelau, ele ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. O outro, chamado Filipe, ficou com a região nordeste do lago Tiberíades. E o terceiro, que Jesus teve mais contato, foi com esse Herodes Antipas. Contato assim, né? Porque Jesus viveu num terreno, né, num lugar que pertencia ao Herodes Antipas, que era a Galileia. Então ele ficou com a Galileia e a Pérea. Esse Arquelau,
Ele assumiu o poder na Judéia, que é no sul, onde está Jerusalém. Ele não era rei, embora ele era chamado de etnarca. Etnarca era o mesmo título do pai dele. O que é etnarca? Segundo os romanos, etnarca é aquele que pode usar púrpura. Quem é que usa púrpura? Rei. E ele poderia usar o cinto de ouro. Quem é que usa cinto de ouro? O rei. Então, oficialmente, o etnarca não é rei, mas na prática ele é, porque ele pode usar a púrpura e ele pode usar aí o cinto de ouro. Então já vou adiantar para vocês, tanto o Herodes Arquelau na Judéia, como o Herodes Antipas ali na Galileia, eles são etnarcas, por isso que eles são chamados de reis na Bíblia. A Bíblia aparece o nome dos dois como rei. Já o Filipe não era rei, ele é chamado de tetrarca. O que é tetrarca? É aquele que tem uma porção de terra entre quatro, porque o Herodes dividiu em quatro, tá bom? Os judeus começam a reclamar do Herodes Arquelau, e então o Augusto, na época que Jesus está vivo, chama-se Tibério, chamou ele até Roma e depois exilou ele na Gália. Gália é onde está a França hoje, tá bom? No ano 6. E quem que Roma coloca no lugar dele? Os prefeitos romanos. O mais famoso deles, vocês conhecem, que é o... Não mais famoso para nós, né? Nós conhecemos mais. Que é o Pôncio Pilatos. Prefeito, procurador, governador, esses nomes aparecem tudo, mas o nome mesmo correto era prefeito, tá? Vamos aqui até mostrar um pouco uma coisa interessante. Como é que nós sabemos da existência do Pôncio Pilatos além da Bíblia? Foi achado na cidade que ele morou, em Cesareia Marítima, uma plaquinha. Isso a arqueologia encontrou. Está exatamente assim como eu coloquei no texto aqui, ó, até com os colchetes, tá? A plaquinha está quebrada em vários pedaços. Tá assim, ó, Pôncius Pilatos. Você sabe que o V nosso era o U em latim, tá? Pôncio Pilatos. Prefeitos, quer dizer, prefeitos. Da Judéia. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, ou governador. Segundo um cara que foi contemporâneo dele, chamado Filon de Alexandria, esse filho de Alexandria, que viveu na mesma época do Pôncio Pilatos, ele fala que o Pôncio Pilatos era um homem violento, se vendia facilmente, fazia muitas brutalidades, homicídios sem processos, crueldades. Então aquele evangelho que narra um Pôncio Pilatos querendo libertar Jesus, não é histórico, é teológico, depois eu vou explicar para vocês quando for falar dos evangelhos, tá? O Pôncio Pilatos não tinha nada de legal, não tentou salvar Jesus, era um cara extremamente cruel. A morte de Jesus para ele era apenas mais uma morte, não mudava em nada, tá? Para ele. Então Pôncio Pilatos não vê ele com esses olhos bondosos, não. Então o próprio contemporâneo dele, o filho de Alexandria, que era um judeu, ele vai apresentar o Pôncio Pilatos como um cara extremamente cruel, tá bom? Deixa eu puxar aqui, mas é um pouco... Aí na Galileia e Transjordânia, lá em cima, nós temos o segundo filho de Herodes, chamado de Filipe. A história registra que ele foi o melhor dos três filhos. Era uma pessoa até bondosa, considerado o melhor dos irmãos. Ele amava tanto a Grécia como Roma, por isso que é chamado de Filo Helênico ou Filo Romano. Ele foi o primeiro governador judeu que gravou nas moedas, ele grava as fotos do imperador, tá? Alguém está chamando? Será do grupo aí? Não. Estamos terminando, aí eu passo para lá. Ele governou sem problemas nenhum a região deles, composta tanto de judeus como pagãos. O Antipas, uma coisa importante, esse Filipe, Herodes Filipe, ele construiu a cidade de Betsaida. Betsaida é uma cidade importante, porque nela nasceram apóstolos de Jesus, três apóstolos de Jesus, Pedro, André e Filipe, segundo João, são de Betsaida. Ela fica do outro lado do Mar da Galileia. E ele construiu também uma cidade, tá, em honra ao Augusto, chamada Cesareia, lá no norte. Cesareia de Filipe, ao César, Cesareia, em homenagem ao Augusto. E foi nessa Cesareia de Filipe que Jesus pergunta para os apóstolos: quem diz os homens que eu sou? Lá o Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, né? Lá aos pés do Monte Hermon. E essa cidade de Betsaida é importante porque é a terra de Pedro, André e Filipe.
O terceiro filho do Herodes, Jesus ouviu falar muito dele, porque ele governou a terra de Jesus, é o Herodes Antipas. Quando o Pôncio Pilatos jogou Jesus e não encontrava culpa em Jesus, ele manda para o Herodes Antipas, que também não vê nada demais nele e devolve ele para o Pôncio Pilatos. Isso está lá no Evangelho de João. Ele vai ser um tetrarca da Galileia, ele construiu a sua cidade principalmente do lado do Mar da Galileia, uma cidade chamada Tiberíades, em homenagem ao Tibério, o imperador romano. Olha o puxa-saco também, né? Como o irmão dele. O Herodes Antipas, ele é recordado por ter casado com a cunhada dele. Tinha um outro Herodes Filipe que morava em Roma, que era irmão dele, não esse Filipe que eu falei. Um outro Herodes que morava em Roma, que era casado com a Herodíades. Ela foi para Galileia e ele vai e casa com ela. Casa não, amanceba com ela. Tá? E o João Batista começa a denunciar isso, é preso a mando do Herodes Antipas, e esse Herodes Antipas vai cortar o pescoço do João Batista, porque a filha dessa Herodíades, a Salomé, dança para o Herodes Antipas, e ele dá então a cabeça do João Batista numa bandeja. Jesus chama esse Herodes Antipas de raposa velha. Isso está no Evangelho de Marcos, tá bom? Isso nós já vimos aí. Esse Herodes, quando o Filipe morrer, né, o Herodes Antipas então vai tentar pegar o terreno dele, do norte, e aí vai acontecer que Roma, o Calígula chama ele de volta a Roma e vai exilar ele também na Gália. Eu coloquei um pouco aqui um mapa para vocês entenderem o que eu falei. A Judéia, a Samaria e a Idumeia, a antiga território dos idumeus, ela pertence ao Herodes Arquelau, até o ano 6, esse de azul. Olha aqui, Jerusalém é a capital, tá? Belém também está aqui, Hebron no sul, tá? Aqui está o Mar Morto. Essa região em laranja, Galileia e a Pérea, ficou para o Herodes Antipas. Aqui está a cidade de Tiberíades, o Monte Tabor, da Transfiguração. Séforis foi uma cidade também construída nesse período, tá? Uma cidade grega construída nesse período. Ela pertence ao Herodes Antipas. E essa parte em verde pertence ao Herodes Filipe, que é a Galanites, a Bataneia, a Traconites e a Auranites. Esses 4 territórios pertencem ao Herodes Filipe. E essa parte que está em rosa, a Decápolis, as 10 cidades gregas, tá aqui, ó, Decápolis, são 10 cidades gregas aqui. E essa região aqui, Gebal, ela pertence à Síria. É um território sírio dentro aqui de Israel, tá bom? Eu vou então parar aqui agora e vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre isso tudo que nós falamos hoje. Podem abrir aí os microfones e os vídeos também. Vou parar aqui a gravação.